Olá, meus amados. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão orando por nossa viagem. Domingo saímos daí e viemos aqui na Bahia novamente. Desta feita, buscar a minha sogra, né, que está em tratamento, está bastante debilitada, está ali. Aí nós estamos regressando para a nossa casa. Uma missionária na hora. Aí firme aí, né? É cuidar da mãe dela. Eu estou auxiliando aqui. 1.200 quilômetros. Saímos no domingo, 6 horas da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, já estávamos aqui. Acostumados há 30 anos viajando nessa estrada. E tem melhorado bastante essa estrada. Principalmente depois que ela privatizou, né? E aí tem aqui, depois que foi construída a ponte lá da Barra, né? Foi de Chique. E importante, queremos então agradecer os que estão orando na nossa viagem. Analisando então, meus amados, esta noite tive um sonho. Esse sonho me deixou um pouco alarmado a respeito de... Esse sonho falava a respeito da vinda de Jesus. Que muitas pessoas estavam no navio, só entrava nesse navio quem tinha passaporte. E eu estava ajudando a colocar as pessoas, muitas pessoas, o mundo se acabando e muitas pessoas se queimando no fogo. E aí aquele navio saiu com muita gente, mas muita gente também ficou. E aí eu li o capítulo 2 do livro de Daniel, no qual aparece o sonho do rei Nabucodonosor. E Deus dá a revelação do sonho a Daniel. E Daniel disse ao rei, no versículo 21, Rei, meu Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. No versículo 22, ele revela o profundo e conhece o que está em trevas. Ó Deus de meus pais, eu te dou aquela grande estátua. Que estátua era essa? A estátua do sonho de Nabucodonosor, que simbolicamente representa a história deste mundo, desde os dias do Império Neobabilônico até o fim da história. E com a implantação do reino de Deus, representado no sonho pela pedra, aquela pedra, meus amados, tem um significado, a pedra cortada sem auxílio de mãos, no versículo 34, que esmiuçou totalmente aquela estátua. A estátua foi despedaçada, foi esmiuçada com uma pedra sem auxílio de mãos. O que significa isso? Esse reino será um reino eterno e ele jamais terá fim, jamais será destruído. Versículo 44. E meus amados, analisando particularmente o simbolismo dessa pedra, essa pedra cortada sem auxílio de mãos, isto é, não por vontade humana, mas pela intervenção de Deus, a intervenção divina na história da vida. E através da vinda pessoal e visível de Jesus Cristo, que virá para salvação e para juízo. Então, meus queridos, Jesus está voltando. Não nos resta mais nada. O que nos resta agora é estar preparado. Talvez não vai dar tempo nem de você se preparar. Você precisa estar preparado. E com base nesse sonho que eu tive, também no sonho de Nabucodonosor, quando li o capítulo 2 de Daniel, tirei aqui algumas verdades sobre esta pedra. Primeira verdade sobre a pedra de Daniel, capítulo 2, é a certeza da segunda vinda de Cristo. Nós precisamos ter certeza da segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas, baseadas na declaração de Cristo, que encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 18, que ele disse, eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas pensam que esta pedra representa o apóstolo Pedro, mas o próprio Pedro, ele afirma na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 3 ao 8,
que a pedra sobre a qual seria edificada a igreja é Cristo e não ele mesmo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, Pedro, no seu discurso perante o Sinédrio, ele também afirma, não é isso? E o apóstolo São Paulo? O apóstolo Paulo, ele acrescenta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse, meus amados? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de esquina, pedra angular. E esta pedra é Cristo, representada no sonho do capítulo 2 de Daniel, como vindo para destruir a grande estátua. Que representa essa estátua? Os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, a potência desse mundo será abalada. Imagine, meus queridos, 7 bilhões de habitantes. No rapto da igreja, não vai subir esses 7 bilhões. Não vão ser salvos esses 7 bilhões. Oxalá que fosse. Mas a Bíblia diz que nem todos serão salvos. E isso não ocorreu por ocasião da primeira vinda de Cristo. Portanto, é necessário uma segunda vinda para que isso ocorra, para que isso aconteça. Então, nós precisamos crer. A segunda verdade sobre a pedra de Daniel, capítulo 2, são as promessas de Cristo. Oh, glória a Deus! Cristo nos deu e nos fez promessas. O próprio Cristo prometeu voltar. Lá em João capítulo 14, versículo 3, ele diz que quando ele for e vos preparar lugar, ele diz que virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então precisamos estar preparados, meus amados. Essa gloriosa promessa, ela tem acendido no coração de muitos cristãos de todos os séculos. De todos os séculos. A bendita esperança da volta de Cristo. Jesus está voltando e ele vai arrebatar a sua igreja. E ele vai levar um povo seu, um povo escolhido, um povo especial, zeloso de boas obras. A terceira verdade sobre a pedra de Daniel, capítulo 2, é o testemunho do Novo Testamento. Nós vamos ver, meus queridos, que no Novo Testamento a esperança da volta de Cristo, ela tornou-se um dos temas predominantes. Cerca de 318 textos fazem alusão a esse glorioso evento, esse glorioso rapto da igreja que acontecerá muito em breve. Não nos resta mais nada, meus amados. O que nos resta é estar preparado. Os apóstolos, juntamente com os primeiros cristãos, lançaram-se ardorosamente na proclamação do Evangelho, a esperança de verem concretizada esta esperança. Oh, aleluia! E o próprio apóstolo Paulo, ele declara na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e ele diz que a coroa da justiça está guardada a todos quantos amam a sua vinda. Oh, glória a Deus! Você ama a sua vinda? Você ama a vinda de Cristo? Você está anelando pela vinda de Cristo? Amar a sua vinda, que bendita e gloriosa esperança. É a esperança da igreja, é a esperança dos salvos. Eu amo a sua vinda e todos devemos amar a vinda de Cristo. E ele virá. Por que ele virá, pastor? Ele virá em corpo. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz que ele virá em corpo. Porque ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu de forma corpórea. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 38 ao 40. Então, meus amados, ele virá. Nós precisamos ter essa certeza e você precisa estar preparado. Na verdade, Cristo foi arrebatado de nós em sua presença física.
em sua presença física, mas até mesmo essa sua presença física nos será restaurada. Nos será restaurada. Então a sua vida será vista por todos. É claro, isso na parousia, no arrebatamento da igreja, ele virá de duas formas distintas. Primeiro, ele virá para a igreja. Segundo, como a igreja. Mas em Mateus 24:30 e Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Na segunda parousia, todo olho verá. Nessa aparição, o texto diz que ele será visto até por aqueles que o traspassaram, e esses não criam nele, portanto não tinham fé. Era um povo que não tinha fé em Jesus. Então Jesus virá acompanhado por um grande séquito de anjos, inclusive a sua igreja. Quando ele vir com a sua igreja para reinar o milênio, os 1000 anos sobre a terra. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que todos os anjos com ele, todos. Então ele virá com poder e grande glória, conforme Lucas, ele narra no capítulo 21, versículo 27. Esta será a mais gloriosa cena que os olhos humanos jamais presenciaram. Você quer estar preparado? Se prepare, esteja preparado, porque tem um destino dos homens. A segunda vinda de Cristo, ela vai dar um destino aos homens. A Bíblia descreve a condição da humanidade por ocasião da segunda vinda de Cristo como dividida em duas classes. Duas classes apenas. Aqueles que estarão eternamente salvos e os que estarão eternamente perdidos. Em qual classe você está? Em qual classe você quer ficar? É claro que ninguém quer se perder. Todos querem ser salvos. Mas os salvos, os justos, são os justos. A Bíblia descreve a indizível alegria dos justos. Vai ser um momento de grande alegria, meus queridos. Alegria de fazer parte do arrebatamento da igreja, ao verem concretizar essa bendita esperança muito acalentada. Em Isaías capítulo 25, versículo 9, diz que naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará e nos alegrará nele. Mas eu fico pensando, por que esse grupo será salvo? Talvez você faz essa pergunta: por que esse grupo será salvo? Também essa pergunta, meus amados, a Bíblia responde em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Porque eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Porque eles eram limpos de mãos, eram puros de coração e não entregaram a sua alma à vaidade, à falsidade. Oh, glória a Deus! Então as cinzas do carnaval não resolvem. Não resolve. Arrependimento tem que ser sincero. Sabe por quê? Porque eles viveram com Cristo e o céu no coração, estão no coração impregnado. Por isso o céu pertence a esse povo que foi arrebatado. E os ímpios, pastor, os perdidos? A Bíblia descreve igualmente a indizível tristeza e agonia dos perdidos ao verem que se esvaíram os últimos raios da esperança de salvação. Aí Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17 fala muito bem a respeito disso. Mas por que esse grupo não será salvo, pastor? Eu respondo para você: a Bíblia, ela tem a resposta certa para todas as indagações. Aí eis a razão para isso. A Bíblia responde tudo isso. Porque esse povo não vai ser salvo? Porque eles não buscaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, essas pessoas que não foram salvas preferiram se embriagar com o vinho da devassidão, do carnaval, dos excessos. E na quarta-feira buscaram em vão as cinzas
que não resolveram nada, não resolvem nada. O arrependimento tem que ser de coração, tem que ser sincero. E toda pessoa arrependida, ele para de ficar pecando, ele deixa de cometer pecado. Eles sabiam, mas não fizeram a vontade de Deus. Essas pessoas, Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20 e até o 23, que essas pessoas sabem, mas não fazem a vontade de Deus. Como eles não tinham a Cristo, nem estavam dispostos a tudo sacrificar por amor a Cristo, o céu não lhes pertence. Então as oportunidades passam, as oportunidades passarão. E vai passar, porque eternamente o céu não lhes pertence. Porque o seu espírito não caracterizou, meus amados, a sua vida. Cristo não era uma realidade no coração dessas pessoas. Então eu faço para você, nesta manhã de terça-feira, um apelo. A história deste mundo como representada na grande estátua do sonho de Nabucodonosor caminha logo para o seu fim. Caminha logo para o seu fim. Provocado pela intervenção divina. E a intervenção divina é representada pela grande pedra cortada sem auxílio de mãos. Oh, glória a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 34 fala muito bem a respeito desse grande acontecimento que está prestes. Nós estamos pertinho do final de todas as coisas. A Bíblia diz que os ímpios serão por ela destruídos, mas os justos a terão por refúgio e fortaleza. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Oh, glória a Deus! Ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Meu prezado amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, se este evento ocorresse agora, qual seria a sua situação? Nós seremos, por ocasião da volta de Cristo, o que somos agora, a menos que haja uma mudança no curso da nossa vida. Oh, glória a Deus! E Jesus quer que você mude. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Não gostaria você que essa mudança ocorresse onde você está agora? Onde você se encontra nesta hora? Aleluia! A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Preste atenção, medite nessa reflexão e creia que Jesus é galardoador dos que o buscam. Entregue o seu coração totalmente a Cristo neste momento, nesse exato momento, nessa exata hora, pois o céu vale tudo, o céu vale muito para nós. E se perdermos, tudo iremos perder. Medite e que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.